of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Ele já veio dizendo, eu sou o servo de Deus. E ele já começou a orar comigo e falou em língua. Eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Ele falou, seu filho, Deus levou. E eu vi o anjo que levou Eu vi seu o anjo filho. que levou o filho, eu falei. Foi. Amém. Muito bem, muito bem. Tá, e você que está acompanhando, especialmente o pessoal aí da IPAN, né? Eu abro o convite para todos que têm interesse em compartilhar a palavra de Deus, para esse novo projeto que eu tenho em mente de fazer os 35 milagres de Jesus em português. Né? Já tenho quase concluído em espanhol e quem sabe a gente entra em inglês também, mas falta o pessoal para me ajudar. Tem outros planos por aí, a gente trabalhar também nessa questão de ir aos lugares Sim. e falar com as pessoas aí sobre Deus, sobre o amor de Deus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Tudo bem? Estão à vontade? Totalmente. Estão se sentindo Estou me bem? em casa. Daqui a pouco a gente vai ali para a segunda parte do cafezinho bom. Sim. Não. Cafezinho foi bom demais. Bom demais. E o pastel também, viu, pastor? Não, mas ainda tem. Vamos terminar aquele negócio lá. Amém. É isso Glória a aí. Deus. Amém. Bom, vamos lá. Eu estou falando hoje com Onildo e Daniela, que são dois ministros da IPAN, da Igreja Profetizando as Nações, em Houston. É uma igreja que eu conheci há pouco tempo. Minha esposa já conhecia de lá do Rio de Janeiro por conta da cantora, né, da Fernanda Sim. Brum. Mas eu não, para mim a cantora Fernanda Brum é só uma cantora. Eu nem sabia. O Emerson Não Pinheiro eu conhecia. conheci naquele sábado que eu fui lá. A Sim. gente conversou bastante, enfim, tal, que é através do Thales e tudo, enfim. E eu não sabia desse povo, não ando muito ligado assim, né? Mas glória a Deus por isso. E Onildo e Daniela estão aqui hoje para também fazer uma parte super importante, que é falar um pouquinho da vida deles, né? A parte da restauração de Deus, Isso. ou seja, a restauração do coração, né? Da parte que faz chorar a princípio, mas a gente vê no final que é um bálsamo do Senhor que vai passando. É verdade. Né? Então, com Verdade. vocês, eu não sei quem vai falar mais, quem vai falar menos. Eu falo Onildo mais, e né? Daniela. Eu falo mais, né? Um pouquinho. Meu marido já é um pouquinho mais tímido, mas a gente, no decorrer aqui do nosso testemunho, ele vai também me ajudar. Ok. Mas eu vou começar porque eu acho que pra mim, às vezes, não é que é mais fácil, né? Pelo meu jeito Aham. de ser. Bom, nós temos 30 anos de casado, né, irmão? 30 anos de casado. Temos 4 filhos, né? Daniel, Felipe, Gabriel e Davi. Daniel está no Brasil, né? Casado, nós já temos uma netinha. Ah, que legal. Temos uma netinha de 4 anos, Aham. Helena. Vovô e Vovô e vovó, somos olha vovô e só, gente, que bonito. E é maravilhoso ser vovô e vovó, né? Muito bom. E Felipe também é casado aqui, né? Se casou aqui nos Estados Unidos. Aham. Nós temos 7 anos que moramos aqui, vamos fazer 8 em janeiro. Uhum. Que estamos aqui nos Estados Unidos. E eu nunca imaginava vir. A gente não, o Nildo Deus já tinha falado com ele, mas eu nunca pensei sair ali do seio da minha família, né? Aham. Eu sou baiana, do interior da Bahia, de Vitória da Conquista, nós somos de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista! Então a gente eu nunca pensei. boa. Meus Terrinha amigos boa. baianos, né? Suíça baiana, né? É o lugar da Bahia que faz frio. Então, assim, eu nunca pensei em sair do meio da minha família, sair da minha mãe, nada disso. Eu sou a 4ª filha da minha mãe e a primogênita do meu pai. Ah, Eu sou filha do 2º casamento. Então a gente começou a namorar, né? Em 92, em 93, né? 93. E a gente se casou
E eu sempre falava com o Nildo, eu quero ter 6 filhos. Uhum. Você quer casar comigo mesmo? Eu quero ter 6 filhos. Sempre essa área de materno sempre foi muito forte, assim, no meu coração, né? E aí nós tivemos 2 filhos. Depois de 10 anos nós tivemos mais 2 filhos, né? Foram 2 gerações. Bom, depois de 10 anos? Depois de 10 10 anos, é isso. Intervalo de Uau. 10 anos. De intervalo de 10 anos. Aí eu vou Começar contar, de novo, né? começar tudo de novo. E agora vocês vão escutar uma história de amor, né? É. A grande história de amor. Eu sou chorona, mas hoje eu A peço a parte- Deus que não me deixe chorar, né? Porque a gente se emociona. Bom, eu tive Dan, a gente teve Dan e Felipe, Daniel e Felipe, depois tivemos Gabriel. Depois de Gabriel eu tive uma gravidez ectópica e depois veio Davi. Aí agora eu vou contar pra vocês como foi a nossa história com nossas crianças, né? Uhum. A gente morou em Governador Valadares logo quando os meninos nasceram. Daniel e Felipe tinham 1 ano. Não, peraí, vocês eram de Vitória da Conquista, Fomos para Governador Valadares. Logo no começo do casamento, mudaram pra lá. mudamos para Governador Valadares. Ficamos lá mais ou menos uns 8 meses, né? Ou 1 ano. Uhum. 1 ano a gente foi em Governador Valadares, aí retornamos para Conquista. E aí eu sou enfermeira, né? Meu esposo, ele trabalhava com caminhão. E aí nós estávamos vivendo nossa vida normal, somos crentes, né? Mais de 30. Eu nasci num lar cristão, ele também, mas que eu me converti tem mais de 30 anos. E estávamos vivendo nossa vida normal como qualquer casal, né? E nunca esperávamos de estar passando por uma prova de fogo como nós passamos, né? A gente passou. E aí eu tive Gabriel depois de 10 anos, o 3º filho. Gabriel foi assim como se fosse o primeiro, né? E eu trabalhava muito no hospital, eu trabalhava no hospital público, meu esposo também trabalhava muito. E os meus partos eram uns partos muito difíceis, né? Muito difícil. E sempre na igreja, sempre orando, sempre no meio das irmãs de oração. E no meio dessas orações, a gente sempre teve uma irmã, a irmã Andréia, né? Lá da nossa cidade, uma profeta de Deus, uma pastora, junto com seu esposo, sempre assim acompanhou a gente em oração. E aí ela disse pra mim uma certa vez, né? Eu estava fazendo faculdade na época, e estudando e trabalhando. Nessa época meu contrato do estado ia vencer, né? E eu ia ficar sem trabalhar. Só que logo quando eu já tinha outras propostas para trabalhar em UTI, eu sou enfermeira intensivista. Então eu tinha outras propostas. Essa irmã foi na minha casa pra gente orar e ela falou assim: irmã, eu tenho algo da parte de Deus para dizer para vocês. Deus está fechando todas as portas para você. E é uma palavra difícil, mas Deus está fechando todas as portas para você. Vocês vão entender por que Deus fechou as portas para mim. Em relação ao que, irmã? A emprego, a sua faculdade, a tudo. Porque Deus tem algo a fazer na vida de vocês. Deus tem um projeto, tem um processo. Aí que fomos entender que o sim é de Deus e o não também. Isso. Então a profetisa, a mulher foi na sua casa. Sim, orar por nós. E orou, entregou. E nesse dia que ela falou para nós que Deus estava fechando tudo, ela falou assim, olha, ela sabia que meus partos eram bastante difíceis. E o Nildo falou assim, filha, você já teve o 3º filho. Aí depois do Gabriel eu tive uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas, né? E eu perdi esse bebezinho com 3 meses. Uma gravidez ectópica. Ectópica. É uma gravidez que não gera, é uma gravidez nas trompas, né? Ok. Pra quem tá ouvindo e não conhece, é uma gravidez que é gerada nas trompas. Não conheci. Não pode gerar, né? Ok. E aí eu tive essa gravidez ectópica, foi muito difícil, eu tive que ir pro centro cirúrgico, perdi uma trompa, fiquei com a trompa. E aí meu esposo falou assim, eu não quero que você engravida mais porque você tem risco. O médico chamou ele e falou assim, olha, ela tem um risco muito grande de engravidar e você perder sua esposa, porque os partos cesarianos é muito difícil, né? E nessa perda que eu tive dessa gravidez ectópica, ele foi bem claro comigo, não, você não pode mais engravidar. E aí ela tinha dito, eu falei, ok. Aí ela foi na minha casa e falou comigo
essa profecia que Deus estava fechando por um tempo as portas para nós, mas que ele tinha algo para fazer. E aí ela disse pra gente, ainda que seu marido opere, faça vasectomia, como era a vontade dele naquela época, né? Uhum. Deus mandou ele dizer que ele vai te dar um menino, ele vai te dar um outro varão. E ali eu guardei aquela palavra e fiquei em casa, falei, o Nildo, a irmã Andréa falou isso com a gente. E eu comecei a orar, falar com Deus. E aí venceu-se meu contrato do emprego do Estado, né? E eu tive uma outra proposta para trabalhar em um outro hospital. E aí eu falei, meu Deus, a irmã falou, a profeta falou que Deus estaria fechando todas as portas, mas como é que está fechando? Se eu recebi uma proposta de emprego, como é que Deus está fechando? Eu duvidei daquilo naquela hora. E eu eu duvidei. fiz vasectomia. E o Nildo fazer. Eu fiz a vasectomia. E ele fez a vasectomia. Ele foi pro centro cirúrgico, eu trabalhava no hospital, aí ajeitei, falei, faz logo a vasectomia. E ele fez a vasectomia, e aí ela passou-se uns meses, né, disso, as coisas começaram a apertar. No dia que na semana que venceu meu contrato, eu já fui convidada para trabalhar em uma outra UTI. Eu falei, Senhor, eu questionei Deus, como eu posso, fechou as portas para mim? Eu vou trabalhar, eu fui convidada para trabalhar. Aí no dia que o Nildo fez a vasectomia, né? E aí as coisas começaram a fechar. No dia de dar o meu plantão, o primeiro plantão à noite, eu tava com sintomas estranhos, né? Ele já tinha 9 meses vasectomizado. E eu com sintomas estranhos. Sintomas de gravidez? Sintomas estranhos. Eu falei, é como se eu estivesse grávida. Eu lembrei da profecia. No meu primeiro dia de plantão, eu ia dar um plantão na UTI à noite. E aí eu falei assim, desencargo de consciência, eu vou fazer um exame. Quando eu fiz o exame, eu estava grávida de Davi. Né? E aí veio o Senhor e falou comigo, eu usei a minha serva, ela foi usada por mim. Ela não estava de barriga cheia, porque eu falei assim, meu Deus, ela fez uma profecia de barriga cheia. Porque aí o baiano fala assim, né? Ela não, dessa vez a irmã, Deus... Isso pode te falar uma profetada. Eu achei, falei, não, mas a irmã sempre orou por mim. E aí eu falei, não, Senhor, eu não tô grávida. O Nildo fez vasectomia. E o médico tinha falado, você perdeu uma trompa, só tem uma trompa e você não vai engravidar. E aí eu me vejo grávida. Né? Foi minha quinta gestação. Porque eu tive Daniel, Felipe, Gabriel, tive uma gravidez nas trompas, que foi como se fosse uma cesariana, uma quarta cesárea, porque teve que me cortar. Ainda peguei uma infecção, fiquei 3 meses, né, com a cirurgia aberta, né, foi uma prova que eu passei, e aí eu engravidei. Uhum. E aí nasceu Davi, né, eu falei, Senhor, e Davi foi assim uma bênção para nós, né, Davi foi aquela criança especial, que nos ensinou a ter amizade com o padeiro, amizade com o açougueiro. Era aquela criança na rua que chamava atenção, sabe? Uhum. Ele cativava. Os vizinhos, meus filhos sempre brincavam mais em casa. E assim mesmo os vizinhos começaram a conhecer. Conheceu a gente por causa dele, por causa de Davi. Que todo vizinho ele passava e falava, ô, tudo bem? Você mora onde? Qual é o seu nome? E isso ia cativando os vizinhos, dando diferencial. E eles passaram a ser conhecidos pelos amigos. E quando a gente morava num bairro, em uma cidade pequena, todo mundo já conhecia Davi. Já conhecia Davi. Então Davi, eu lembro que ele, antes do Senhor levar Davi, ele falava comigo, mamãe, eu vou para o céu criança. E eu não entendia porque que Davi falava isso com a gente. Mamãe, eu vou para o céu criança. E dava para rir. A gente falava, Davi, não brinca com essas coisas, Davi, não fala isso, Davi, ele ria. Deus não faz assim não, Deus primeiro, você vai nascer, crescer, casar, ter seus filhos, mamãe e papai vai primeiro.
E depois você vai e fala, não, eu vou primeiro, eu vou primeiro. criança. Ele, em uma ocasião, ele falou com um dos coleguinhas na sala de aula, né? Ele chegava chegava na escola, ele não queria ficar na sala de aula. Ele queria ficar na secretaria com as professoras que estavam ali. Porque ele falava que ele era o secretário da diretora, né? Aí era tanto que a diretora falava, Davi não quer hoje ir para a sala. E quando ele ia, ele tinha aquelas pessoas certas dele ficar. E ele teve um coleguinha que chamava Tito, né? E Tito, ele virou para Tito e falou assim, Tito, você quer ir pro céu comigo? Aí Tito falou, não, porque eu ganhei minha bicicleta. Ganhei uma bicicleta, não posso ir pro céu agora. Ele falou, mas eu vou pro céu, se você quiser ir comigo. Então são coisas que a gente não entende o porquê aquela criança. E eu sempre fiz parte de ciclo de oração. E aí logo eu levei ele pro ciclo de oração, comecei a chamar as irmãs, porque Davi estava falando algumas coisas que não era de criança aquilo que ele falava, né? E eu falava assim, o Nildo, o que está acontecendo com Davi? Mas o ponto-chave que eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, nada acontece por acaso. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. Né? Por mais que a gente vê nossa circunstância a mais terrível possível, como Abacuque viu em meio àquele cenário horrível. Né? Eu nunca imaginei na minha vida eu e meu esposo passar por uma prova dessa. E aí, essa profeta Davi, que ele fez 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, ele só foi falar essas coisas, irmãos, quando ele tinha 4 anos e meio, perto dele ir para o céu mesmo, que ele foi com 5 anos. A irmã foi na minha casa, né? O Nildo viajava, nesse período ele estava trabalhando de caminhão, fechou todas as portas para mim, porque o Senhor, quando ele fala algo, ele cumpre, quando a profecia é verdadeira, ela se cumpre, né? Eu parei de trabalhar, as portas se fecharam para mim. Naquela época eu tinha feito o Enem, tinha passado, perdi, não pude ir para a faculdade porque apertou tanto financeiramente para nós e nós não tínhamos mais condição de pagar a outra parte, né? Então eu desisti da faculdade, tranquei. E eu era técnica de enfermagem fazendo faculdade de enfermagem para ser enfermeira nessa época. Só que Deus tinha um plano. E na hora que você vive o momento e você está naquela história, naquela cena do problema, nós somos humanos e nós não conseguimos enxergar o propósito, muitas vezes, de Deus. A gente só vai enxergar o propósito de Deus depois que o Senhor revela e fala conosco. Essa mesma irmã foi na minha casa de novo. Passou-se um tempo, ela foi na minha casa e nós estávamos num ciclo de oração, eu, minha sogra, a irmã Ruth, mais umas 3 irmãs. E essa irmã... Irmã Ruth? Irmã Ruth. Amo esse nome. Eu também amo. Minha mãe. E aí, eu chamo ela de Rutinha, que eu amo Rutinha. E aí tava eu, minha sogra, Rutinha, a Pati e minha concunhada. E ela falou assim com minha sogra, assim, Amélia, eu tenho algo para te entregar muito difícil. Muito difícil. E eu quero dizer para você que se eu não entregar, Deus vai me cobrar. Aí ela falou, pois não, irmã, diga. Ela falou assim, Deus manda te dizer que no jardim de uma das suas noras, o Senhor está arrancando uma flor. Né? Arrancando uma flor. Ele vai recolher uma flor do jardim de uma das suas noras. Eu estava presente. E eu jamais pensaria, jamais passou por minha cabeça que era comigo. Só que tinha algo que acontecia comigo e eu não tinha revelado ainda para o Nildo. Eu fiquei orando por mim por 2 anos. Eu orei por mim mesma 2 anos. Como assim, Dani? Você orou por você mesma 2 anos? De vento e popa, eu ouvi uma voz falava comigo. De vento e popa, e eu temia e tremia quando eu ouvi essa voz, que era o próprio Deus falando comigo. Filha, não temas que eu estou contigo e não assombre porque eu sou o teu Deus. Está chegando a hora. Como o Nildo viajava muito, eu achava que o Nildo ia morrer na estrada. Eu falava, meu Deus, essa voz do Senhor está me avisando, é meu marido que vai morrer. E eu já tinha ouvido a irmã falar, mas eu nunca imaginava que seria isso. Na hora eu pensei, vai ser minha sobrinha, filha de fulano. Veio aquele pensamento na hora. Eu nunca pensei que seria na nossa casa. Ela veio na nossa casa. Deus falou conosco na nossa casa. E eu passou desapercebido assim, porque
Hoje, quando passou o tempo, a gente sabe que foi conosco. Mas naquele momento, Deus foi soberano, misericordioso, porque ele avisa os seus servos algo que vai acontecer. Ele não pega seus servos. Hoje, olhando assim, é fácil falar. Mas no contexto No que a gente. contexto que a Não. gente viveu, foi muito complicado. Muito complicado. Então, assim, eu falei, eu ouvi essa voz de vento e popa e eu dizia assim pra Deus, Deus, desculpa, irmãos, deixa eu beber um pouquinho de água. Deus, eu temia e tremia com essa voz. Era uma voz suave, mas potente. Era do mesmo jeito que era suave, eu escutava de madrugada, que estremecia meu corpo. Era potente. E aí, o Nildo às vezes chegava de madrugada. Eu falei assim, sabe quando você tem algo que só você e Deus sabe na sua mente? E que você tem medo de externar, colocar pra fora? Eu tinha medo de falar isso. Só que eu não tava mais aguentando aquilo no meu coração. E eu falei assim, não, eu tenho que conversar com o Nildo pra nós orarmos. Porque eu sinto que algo tá prestes a acontecer. Mas não lembrava dessa profecia da irmã. E não pensava nisso. O que aconteceu? O Nildo chegou em uma madrugada de viagem, parou o caminhão, era 2 horas da manhã. Ele entrou, tomou banho, deitou, foi deitar. E eu tinha escutado essa voz naquela noite. Aí eu não aguentei. Cheguei pra ele e falei assim, filho, eu escuto isso, Deus falando comigo. E ele tava de costa pra mim. E eu temo de medo, vamos orar. Eu lembro que o Nildo virou, olhou pra mim e disse, eu escuto a mesma voz. Eu escuto a mesma voz. Naquele dia, naquela viagem, uma noite antes de eu chegar em casa, eu tinha ouvido eu estava dormindo e foi um momento que a Bíblia estava no lado, assim, eu tinha lido a Bíblia, orado e fui dormir. Aí, normal. Aí eu ouvi essa voz, prepare. Tá chegando a hora. Pois é. Quando eu acordei, eu tinha ido deitar. Quando acordei, a Bíblia eu estava de joelho dentro do caminhão, orando, chorando em prantos, sem saber o que estava acontecendo. Isso foi tudo antes, né? Uma noite antes de chegar em casa. Aí, quando ela falou comigo dessa palavra, que Deus estava incomodando ela, falou, Deus está me incomodando ela tem um tempo também. Para me preparar que está chegando a hora. Eu não sei que hora é essa. Sim. Foi quando a gente passou, que até hoje eu posso dizer, um momento mais difícil do nosso casamento e nossa vida. Sim. Continuando, eu falei com ele tudo isso e nós oramos ali naquele momento. Nós oramos e ele já estava mais ou menos com uns 4 anos e meio ali. E aí veio essa profeta de novo na minha casa. Com 4 anos e meio, essa profeta veio na minha casa. E ela disse assim pra mim, Dani, a gente sempre orando, ela é uma mulher de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela. Ela falou assim, eu tenho algo de Deus para falar contigo. O Senhor manda dizer que Ele está abrindo todas as portas para você novamente. Você vai voltar a estudar. Você vai voltar a trabalhar. Ele está abrindo tudo para você. Isso ele tinha 4 anos e meio. 5 mesezinhos para fazer 5 anos. Eu fiz uma prova do ProUni, eu passei em segundo lugar. Recebi a bolsa de novo, né? Do ProUni. Voltei a minha estaca 0, né? Com 4 anos e meio que ele estava. Nesse período de 4 anos e meio eu fiquei em casa, né? Totalmente para meus filhos, para minha casa, para meu marido, totalmente para eles. E o que aconteceu? Ela falou assim, Deus tá fazendo tudo de novo. E me entregou esse recado. E aí eu peguei aquele recado, aí teve um concurso no hospital do RED, um concurso público. Eu passei, voltei para o setor que eu trabalhava, a mesma UTI que eu trabalhava,
Eu voltei. Foi como se parasse o tempo, 4 anos e meio, eu voltei novamente para aquele cenário. Voltei para o hospital, para o mesmo setor que eu estava trabalhando, na UTI. Recebi novamente a bolsa do ProUni. E aí comecei a dar continuidade 5 meses antes. E nesse tempo, a gente teve o Dia das Mães. Eu lembro que teve o Dia das Mães e eu ia fazer um concurso em Salvador, que é a nossa capital da Bahia. E ele falou assim comigo: mamãe, não vá para esse concurso, porque quem vai cantar para mim no Dia das Mães? A prova ia ser no Dia das Mães. Foi o último dia das Mães que eu passei com ele. Por quem vai cantar para mim? E eu cantar como, Davi? Ninguém me chamou para cantar, eu não vou cantar para você. E Deus já tinha revelado ele, em 4 anos e meio, que eu ia cantar na igreja no Dia das Mães. E realmente eu cantei. Uma irmã, né, que estava assim na lida das crianças, falou assim: o Senhor falou comigo na madrugada que no Dia das Mães quem vai cantar para as crianças é você. Aí eu falei: meu Deus, meu filho falou comigo que eu ia cantar para ele, né? E aí aquilo ali me comoveu tanto que eu estava com viagem marcada para fazer o concurso. É muito difícil ter concurso na Bahia. E eu falei assim, na hora o Espírito Santo falou assim: não vai para esse concurso, você vai participar do Dia das Mães e você vai cantar para os seus filhos. E realmente eu passei o Dia das Mães com ele, que foi em maio. E aí eu cantei para ele, né? Foi uma coisa linda, né? Depois eu fui ver o contexto da música, depois que passou de uma música de Cristina Mel, que eu fui ver, eu falei: meu Deus, é tudo aquilo que eu ia viver, né? Tudo aquilo que eu ia viver, eu estava cantando o que eu ia viver. E aí, no dia 19 de julho, né, ia ter o aniversário de 15 anos da nossa sobrinha, né? E o Nildo, nessa noite, teve um sonho também. Não sei se você lembra do sonho. Ele sonhou que nós estávamos todos brincando dentro de casa, nós e as crianças, gritando, dando glória a Deus, aleluia. E o inimigo da nossa alma estava ao derredor da nossa casa e tentava entrar, né? Rugindo, e tentava entrar, mas ele não conseguia, porque nós estávamos blindados, né? Na época eu te falei, eu pensei que estava com uma história dos 3 porquinhos. Foi mesmo. Que ficava soprando e a casa ia cair, e a gente estava dentro da casa e nada acontecia com a gente. Mas o nosso inimigo estava ao redor a todo momento, assim, que me destruir, mas não conseguia destruir. A gente gritava de alegria dentro da casa. Dentro da casa, a gente salteava. Salteava e ria e gritava lá com a alegria do Senhor na nossa vida, dentro com meus filhos e minha esposa dentro de casa. E eu acordei e falei com ela, eu tive esse sonho. Eu lembro que ele é do mês de abril, foi o último aniversário dele. O último e o primeiro, porque a gente comemorou um aniversário totalmente dele em abril. E eu me lembro que ele foi na rua com a gente, comigo e minha mãe, pra gente comprar tudo. Ele era muito apegado com minha mãe. Ele deixava qualquer amiguinho, qualquer criança pra ficar com minha mãe. E aí a gente foi comprar tudo e ele me ajudou a fazer as lembranças, me ajudava tudo. Foi tudo assim. Hoje eu vejo que era tudo assim, uma despedida, a gente não via aquilo. E aí, no dia 19 de julho, né, ele fez 5 anos em dia 20 de abril. No dia 19 de junho. Não foi isso, Nildo? 19 de junho 2014. de 2014. Parece que foi ontem, né? O Nildo, ele tinha saído de uma empresa, foi pegar um outro caminhão e ele foi... Tava minha casa cheia de criança, porque era o aniversário da nossa sobrinha de 15 anos. E naquele momento, eu falei com ele: você vai carregar a carreta, leva Davi com você. Veio assim, espontâneo: leva Davi com você. E ele falou comigo: não vou levar Davi, porque é perigoso. Só que Davi escutou, e quando ele escutou, ele falou: eu quero e eu vou. Eu lembro que aquele dia eu acordei com o coração muito assim, fechado. Minha alma sentia o que ia acontecer.
minha consciência normal, pensando, não, mas eu estava angustiada de alma. Eu estava muito angustiada de alma. Ali a casa cheia dos sobrinhos que estavam de fora, que veio para essa festa, né, de 15 anos. E eu falei, o menino não vai. Ele falou, não, eu tenho que ir. E ele tinha que ir. Aí eu falei, leva Davi para você não ir só. E naquela hora, meu filho de 7 anos, que é o Gabriel, falou assim, mamãe, não deixa meu irmão ir. E ele chorava muito, desesperado. E eu não entendia por que Gabriel estava chorando desesperado. Ele não deixa. Depois que nós soubemos, ele falou para nós, mamãe, eu vi o acidente. Só que eu não conseguia falar, ele tinha 7 anos, né? E aí naquela tarde eu arrumei o Davi, deixei ele todo pronto para ele para essa viagem, né? E o Nildo foi para o Friboi, para carregar as cargas no Friboi, de Tapetinga, na Bahia. E era festa junina naquele dia, era festa junina. Estava antecedendo as festas juninas da Bahia. E aquelas pessoas que carregaram o caminhão, eles não amarraram as cordas da carga direito. Eles deixaram as cordas frouxas, né, do caminhão. E quando o Nildo foi para a rodoviária, que eu deixei ele lá, eu dei um beijo em Davi, abracei Davi. Eu nunca tinha arrumado Davi para viajar de caminhão, tão bem arrumado, porque a gente viaja de caminhão, a gente teve muitas experiências de caminhão, porque a gente viajava junto com os meninos, a gente fazia comida na estrada, então eu sempre viajou de chinelo. Aquele dia eu arrumei ele como nunca arrumei. Arrumei ele todo bonito. Desculpa. Foi um momento que a gente saiu e na estrada ele pediu para parar. Foi. Pai, tira uma foto minha e manda pra mamãe. Aí eu falei, aqui nem sinal de telefone tem, meu filho. Mas eu recebi a foto. Aí eu fui tirar a foto e enviei. Me enviou e ficou Sim. só enviado, mas Sim. não chegou a foto não. Manda essa foto minha pra mamãe. Sim. Tira uma foto aqui, tira a foto de nós dois aqui e manda pra mamãe. Foi. Aí eu cheguei na cidade, fui na empresa, peguei a carreta. Você comprou doce pra Aí ele? na estrada ele falou, pai, assim que eu saí, na saída, ele falou, pai, o senhor sabe aquele chiclete que eu gosto? Que eu não gostava de espaço de doce? Mas ele Minha gostava mãe não muito de deixa. doce. O senhor comprou hoje pra mim? Aí eu falei, tá bom, bora comprar lá. Ô Davi, quanto você quiser. Hoje tá liberado. Mamãe não tá aqui hoje não. Ele foi lá escolher um desse, um daquele, foi Sim. comprando. E foi muito. Foi um momento que Obrigada. ele pediu, aí tá bom. Ele Pediu pra fazer xixi com você? Aí quando ele saiu, foi movendo o caminho e falou, pai, eu quero descer, eu quero ver xixi. Eu falei, tá bom, vamos parar. Vamos ver quem faz xixi mais alto. Aí ele falou, papai, Davi, a gente tá parado com a carreta na pista. Não, bora ver quem faz xixi mais alto. Foi. Falou, Davi, Davi era demais. bora, aí, bora papai, bora. Aí fez, aí depois a gente passou poucos minutos depois. Já tinha um chiclete, já tinha. Aí eu tava finalizando o dia já, assim, no pôr do sol. Foi quando eu vi que a carga do carro tava ficando um pouco torta. Aí tava procurando um lugar para estacionar. Você tinha acabado de sair. Não foi? Passou pela polícia. Aí eu falei, olha, federal. do lugar que do acidente até o lugar que eu estava, dava uns 20 a 25 minutos. Falei, vou estacionar e esperar a empresa vir aqui consertar a carga. Que a carga não tem como mexer, tem que ser só com um implemento da companhia. Faltando coisa de uns 300 metros para chegar na polícia quando eu estacionar, a carga abriu. Você ouviu um barulho. Um barulho e a carga abriu e tombou o caminhão no meio da pista. E aí
carro estava em baixa velocidade e tudo, mas Você tava a 30 por hora porque era feriado. Lembra que você me disse que na hora que você foi virar, tinha vários carros atrás, porque tinha. muito Quando carro teve acidente, atrás. o pessoal parou atrás e falou, olha, a gente estava, tem uma fila de carro atrás, e você estava vindo, eu estava receoso por causa da carga. Foi quando teve o tombamento. Você tava a 30 por hora, a carro só fez assim. Foi quando estombou a carreira, só quebrou o retrovisor. E foi quando ele passou por Onildo, né? E foi fatal. Ali acabou tudo. Pra nós, naquele momento, tinha acabado tudo. Mas, Quando eu saí do acidente, que eu saí da cabine do caminhão. fala da não- experiência que você teve dentro da cabine, né? Não encontrei ele. Eu vi um brilho. Será que é o sol? Alguma coisa assim. Aí Foi eu longe. ajoelhei e comecei a orar em línguas. Não sabia o que era que estava acontecendo. Deus me tomou em língua naquele momento e comecei a ajoelhar naquele momento. Aí chegou. Aí veio um policial, que foi de frente ao posto da Nossa. polícia. Ele já veio Dizendo, eu sou um servo de Deus. e ele já começou a orar comigo e falando em língua. Eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Ele falou, seu filho, Deus levou. E eu vi o anjo que E levou eu vi seu o anjo filho. que levou o filho. Eu falei, Foi. Você tinha falado, eu vi o clarão e você viu o anjo levando Davi. E aí ele falou assim, Senhor, eu sou um servo de Deus. Você viu o anjo que levou teu filho? Porque eu vi o anjo do Senhor levou o seu filho. Aí esse policial presenciou e viu. E eu creio que Deus fez com que ele visse, para que testificasse, para o Nildo não ficar louco, não era ele, não botasse isso na cabeça. E aí ele viu o anjo também que levou meu filho, como meu esposo viu. E eu quero dizer que eu senti, eu estava no salão, quando vi a foto dele que eu recebi, minha alma se angustiou muito, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque quando eu vi a foto de Davi, eu falei, não é Davi. Aqui não é Davi. O sorriso de Davi, eu estava no salão. E eu olhava. Por que o sorriso do meu filho está diferente? Ele está com alguma coisa estranha, não é Davi. Não era mais meu filho. Era como se ele tivesse mandado aquela foto. Mãe, tchau. Tô indo embora. Né? Ele mandou aquela foto pra mim, dizendo isso. Mas eu quero dizer para os irmãos, toda essa experiência nossa. E aí ele me ligou. Quando ele me ligou, ele não precisou dizer nada, irmã, pastor Elson. Ele não precisou dizer nada. Ele só disse assim, filha, nosso bebê. Quando ele falou nosso bebê, no telefone era 6 horas da noite. Eu peguei o celular, porque foi a hora que eu consegui falar com eles, que eu não estava conseguindo falar. Na hora que ele falou assim, o nosso bebê, naquela tarde eu tinha ido pro salão, porque eu estava com 6 crianças na minha casa, para levar para a festa de 15 anos, era uma festa de família. E naquela hora que ele falou assim, o nosso bebê, e ele não falou mais nada. Quando ele falou nosso bebê, eu joguei o celular no chão. E eu falei assim, Davi foi embora, Davi foi para o céu. E comecei assim a gritar em casa e meus meninos olhando, não mãe, você tá louca? Eu falei, não tô louca. Jesus levou Davi. Seu pai não me... Pai falou no telefone, eu falei, seu pai não falou. Mas eu sei que ele levou Davi, eu tinha certeza, total certeza. Porque a angústia da minha alma foi tão forte naquela tarde que eu não compreendi o porquê que eu não me cabia dentro de mim. Não cabia dentro de mim. Mas eu vou dizer para vocês aqui, eu conheci Deus poderosamente naquele dia. Eu vi o Deus que nos carrega no colo. Eu posso dizer para vocês que aquele amor que a gente fala que é o amor que nos constrange, eu conheci Deus naquela noite. Porque eu vi o Espírito Santo nos carregar. Irmãos, vocês não têm noção de como Deus nos ama. Vocês não têm noção
de como Deus é fiel. Vocês não têm noção do que Ele é capaz de fazer uma ferida e Ele mesmo ligar a ferida e fazer com que a ferida seja cicatrizada. Eu fiquei por uma noite orando em línguas, chorando em línguas, com os meus 2 filhos, um aqui e outro aqui. E Gabriel, o meu filho, foi levado para casa da minha sogra. E aí a gente começou a entrar em um processo de luto que a gente só ouvia falar. Eu trabalhava no hospital, eu via morte todos os dias. Eu tive experiências dentro da UTI com pessoas que foram embora, que Deus ressuscitou. Mas eu nunca imaginava que eu e meu esposo ia passar isso. Logo quando a gente casou, que a gente teve o nosso primeiro filho, eu sonhava muito com o meu primeiro filho. Eu levantando, falava, Senhor, ressuscita, ressuscita meu filho. E naquela noite eu lembrei desses sonhos. Porque era como se eu fosse viver no futuro e eu estava vivendo. E eu virei pro meu pastor Marcelo e falei na hora assim, Deus vai ressuscitar ele, não vai, pastor? Fala que vai ressuscitar. Ele falou, Dani, se Deus quiser ele ressuscita, mas Davi morreu e eu não aceitava. Não aceitava. Naquele primeiro momento eu não aceitei. Eu demorei 30 dias para mim realmente falar, sair da minha boca, meu filho morreu. Com 30 dias certinho eu estava dentro de um hospital, já com sepsis, né? Infecção generalizada, porque eu não bebia água, eu não queria viver, eu estava uma coisa muito forte, você tentar compreender o que não pode compreender. Eu digo que um pai perder um filho, porque o normal é os filhos nos enterrar, não a gente enterrar um filho. Então eu quero dizer que Deus em sua sabedoria, Deus em seu amor, na sua misericórdia, Ele permite sim o crente passar por processo de dor. Mas Ele cicatriza. E por isso nós estamos nos Estados Unidos. Nós ficamos 6 meses sendo carregados no colo. Por pastores, pessoas que não conheciam a gente, vinham de fora. Todos os dias na nossa casa tinha um culto durante 6 meses. Todos os dias na nossa casa tinha um pastor, um obreiro, tinha um missionário, vinha, sabia do caso e falava assim, vamos lá conhecer esse casal. Né? E sabia de como foi Davi. Né? Davi mudou a história dentro da igreja. Davi orava por nós 5 anos. Davi pegava o óleo e ungia a gente. Davi era batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos uma experiência com uma criança de 5 anos, que ele chegava morto de cansado. Ele falava, papai, deita aqui no meu colo que eu vou te botar para dormir. E ali ele botava a mão na cabeça de Onildo e Onildo deitava, descansava. E era uma coisa, era uma coisa muito diferente. Foi uma experiência diferente. Se eu dizer para vocês, tem 10 anos, 11 anos, fez agora. Se eu dizer para você, para mim foi ontem, eu estou no processo. E o Senhor, nesses cultos de consolo que o Espírito Santo usou muito meu filho, que meu filho ele toca violão, e quando vinha aquela dor terrível, eu e ele, de madrugada, nós dois acordávamos e a gente gritava, um abraçava o outro, e a gente, naquele dia, nós saímos da nossa casa, nós não queríamos mais morar naquela casa. E eu falei assim, Senhor, eu não moro mais nessa casa. Davi saiu, e eu e ele e os meninos, mãe, a gente não vai voltar. Nossos móveis foram todos doados, as roupas dele foi tudo doado. Nós saímos da nossa casa com os documentos e fomos ficar 30 dias na casa dos nossos pais, não foi? Aí eu adoeci, fiquei mais 30 dias com eles. E aí a igreja, nós fomos morar na casa de um pastor, né, que era no mesmo bairro. Ele falou, fica na nossa casa, mora aqui. E a gente começou a dar os primeiros passos, né? Mas sempre confiando no Senhor. Eu nunca questionei Deus por que isso. Mas eu falava com Deus, se o Senhor permitiu isso, alguma coisa, algum propósito o Senhor tem. O Senhor não vai fazer uma ferida desse tamanho, algo tão terrível passar nas nossas vidas, sem que o Senhor não tenha um propósito. O Senhor tem um propósito na nossa vida. E isso eu me agarrei. Com o propósito de Deus. Ainda que a gente não entende a circunstância agora,
Ainda que a gente não entende. E depois o Espírito Santo falou assim, filha, sabe por que eu fechei as portas para você? Para você cuidar dele. Para você ter a oportunidade de ficar os 5 anos com ele. E quando foi chegando o tempo dele ir, o Senhor mesmo abriu as mesmas portas para que eu tivesse com a mente não vazia. Para mim começar, no dia que eu falei com ele, eu não vou voltar para a faculdade, ele falou comigo, você vai voltar para a faculdade. Eu lembro que ele pegou na minha mão, né, o segundo semestre sempre começa em agosto, ele pegou na minha mão e falou, você já está matriculada e hoje você vai voltar para a faculdade. E eu disse para ele assim, eu não vou, ele falou, você vai. Aí eu tomei meu banho e fui, eu entrou dentro da faculdade, abriu a porta da minha classe e ele olhou para a professora assim, lembra? E falou assim, cuida dela. Vocês precisam cuidar dela. Ela precisa reagir. E eu lembro que o nosso pastor e ali aquelas meninas marcaram a minha vida, né? É tanto que eles fizeram uma surpresa quando eu me formei, que o nome da turma foi Davi Campos, né? Davi Campos Pereira foi o nome da turma. Foi uma coisa linda na nossa formatura. E eu lembro que eu tive muito apoio, não foi, Nildo? Nós tivemos muito apoio desses homens e mulheres de Deus com a gente. E a gente via o amor de Deus. Meu filho que toca, quando a gente estava com aquela dor que eu ia falar, muito grande, ele ia para dentro do quarto. Era uma dor tão terrível, era uma dor física, que ainda dói um pouco. Mas ela vai passando com os anos. Ela vai passando. O que dói mesmo é a saudade, né? Mas a gente que tem Jesus, a gente sabe que um dia todos nós vamos nos ver. E aí meu filho cantava aquela música Espírito Santo, da Fernanda Brum. Ele tocava, eu cantava e eu acalmava. Era como se estivesse me dando uma anestesia. E naquele momento, ele tocava e a gente acalmava, não era, filho? A gente acalmava o nosso coração. E eu lembro que foi um pastor cego lá da minha casa para poder falar conosco e ele disse assim, quem é que toca para vocês aqui? Aí eu falei, meu filho, é o Felipe. Ele falou assim, você sabia que é o anjo do Senhor que toca na mão dele ali e é o anjo que toca através dele? E ali eu senti realmente o Senhor falando comigo. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é uma história de amor, como eu disse para vocês, é uma história de amor. Porque Deus é bom, Ele é maravilhoso. E Ele usou uma dessas pessoas para nossa casa e falou assim, Deus está levando vocês para uma terra onde que vocês vão recomeçar. E ali eu vou levar vocês e vocês vão. Uma terra que as casas são diferentes daqui. Tem muito verde. Uhum. E A irmã André, viu? que é totalmente diferente da Ela falou, a aqui. arquitetura, eu não conheço essa arquitetura. Talvez seja no Rio Grande do Sul ou fora do país. Né? Mas aqui não é uma coisa que ela nunca tinha visto essa arquitetura. Isso. E aí, pastor Emerson, Estou me segurando aqui, gente. Estou me segurando aqui porque tá... mas isso é Deus Isso é forte. purinho. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, irmão Nildo, irmã Dani, vocês vão para um lugar em que a arquitetura eu nunca vi. Eu não sei se é no Rio Grande do Sul, se é fora do país, mas Deus está levando vocês para um lugar. E aí eu falei, irmã, isso foi com 4 anos que ele tinha ido embora. Ela voltou na minha casa e falou isso. Deus está levando vocês para um lugar. E eu nunca imaginava vir embora para cá. E aí, numa tarde, Porque pela situação, a gente estava bem fragilizado ainda, a tendência era ficar próximo à família. Sim. Mas Deus falou que ia tirar a gente de lá. Ia tirar a gente dali. E aí nós pegamos e confiamos nessa palavra, Senhor, eis-me aqui. E uma certa tarde, o Nildo, ele estava muito defiando, assim, abatido. Não estava com depressão, mas muito deprimido. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, nos dá uma válvula de escape. O que o Senhor quer de nós mesmo? O Senhor já levou nosso filho. Eu entreguei ao Senhor. Mas o Senhor quer o que de nós? Qual o propósito? Faz-nos entender.
vai nos entender. E meu pai sempre ministrou na minha vida que eu seria missionária das nações. Ele sempre ministrou na minha vida isso, desde pequena. Abacuque. Ele Como é que sempre... Abacuque começou? Como assim você fala? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E aí eu falei assim, Senhor, cumpra o propósito no seu tempo. E tá, irmão, eu tô terminando. Tudo bem? Não. Qual é o propósito? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer da gente? E aí eu fiz essa oração. E aí fui pra casa do meu irmão. Levei meu computador pra casa do meu irmão. E ali no Facebook, ele tinha um amigo desde a infância que mora aqui no Texas, né? Mais de 20 anos. Eu falei, oi Fá, tudo bem? Que é Fabrício. E ele falou, tudo bem, Dani? Como tá o Onildo? Eu falei assim, a Onildo não tá bem, não. E eu lembro que o nosso pastor falou assim com a gente, olha, logo quando Davi morreu, ele falou assim, vou falar uma coisa pra vocês. O inimigo, ele usa da fragilidade. Então vocês cuidado com o casamento de vocês. Porque a maioria dos casos que os perdem filhos, eles se separam. E ali, no dia que eu entrei naquele centro cirúrgico, que eu ia morrer. E meu filho de 7 anos, eu falei, no dia que eu entrei no centro cirúrgico, eu lembrei que eu tinha mais 3 filhos que eu tinha esquecido. Uau! Eu tinha esquecido meus outros 3 filhos. Eu falei, vem cá, Gabriel. Eu lembrei de Gabriel comigo, mas eu não encostava em Gabriel. Nem de Daniel e nem de Felipe. E aí eu lembrei, o Espírito Santo falou assim, olha para esses 3, você tem mais 3 filhos. Aí eu falei, vem aqui, Biel. Quando o Biel veio a mim, ele falou, não quero encostar diante da senhora. Não, mamãe, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você parece uma louca. Eu estava toda de preto, não queria vestir nada, não queria comer, estava toda defiada. E naquela hora, foi como se o Espírito Santo falasse, você tem mais 3 filhos. Um era meu, já tinha levado, agora você tem 3 para você dar conta. E aí eu recuperei a minha consciência de serva. Assim, eu olhei pra mim e naquele momento eu falei assim, não, Senhor, eu preciso romper. E aí voltando pra Fabrício falou assim, você não quer passar nos Estados Unidos uns dias, um mês, passear e tal, morar aqui? Eu falei, isso é tão distante pra nós, tão distante pra nós. E aí, nesse dia, eu tava na casa do meu irmão, e meu irmão falou assim, eu fui lá em sua casa agora, seu marido tem mais de 1 hora conversando com um rapaz dos Estados Unidos, nem me deu atenção. Eu falei, então me leva pra casa, que ele vai demorar. E eu falei, meu Deus, o Fabrício ligou pra Onildo. Ele tinha ligado já pra Onildo, falou, vem embora pra cá, a gente vai dar a maior força pra você. E pra nós, né, Onildo, a gente tava, falei assim, Senhor, como a gente vai? Aí eu fiz uma prova com Deus. Falei, Senhor, meu filho ia casar em dezembro, o mais velho. Nós tínhamos nossa casa e não tinha ninguém. A gente ofereceu essa casa para vender, pastor Emerson, para todo mundo. Ficou essa casa, não foi unido. Tinha 4 anos. 4 Ninguém queria anos, comprar essa casa. Ninguém comprava a casa. Ninguém comprava essa casa. Eu falei, Senhor, quero um sinal. Que o comprador venha na minha porta. Faça o comprador vir na minha porta, eu com Deus. Ele vai vir na minha porta, é um sinal. E aí veio, com 8 dias de oração, veio o comprador. Falou, eu quero comprar sua casa. E foi meu vizinho. Falou, eu quero comprar sua casa. Esse tanto tempo estava aqui essa casa, ele falou, eu quero comprar sua casa. E aí nós fomos para Brasília, tiramos nosso visto. Antes mesmo de vender a casa, recebemos já a notícia para ir, tiramos o visto e viemos por aqui. Sem saber. Sem saber o que seria. Só chegamos aqui com os nossos documentos. E eu falei, legal, eu não quero ficar. E chegaram aqui em Houston, Chegamos no Texas, direto. A gente foi para Orlando, de Orlando viemos pro Texas, ficamos 40 dias na casa desse irmão, amigo da gente. E logo quando a gente chegou, o Senhor já começou a abrir as portas para nós. Eu lembro quando eu cheguei aqui, era uma sexta-feira, meia-noite. Aí no sábado eu acordei, fiz documentação, fiz conta de banco, tudo, aí eu falo assim, parecendo que eu estava correndo contra o tempo. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Já começou a trabalhar. Aí a pessoa no domingo falou, olha, eu preciso que você vá amanhã. Foi. Eu não conhecia, falei assim, quem me falou? Falou, uma pessoa falou que chegou um brasileiro e eu quero que trabalhe para mim amanhã. Aí a gente veio. Eu trabalhei durante
9 meses com essa pessoa. Depois de 9 meses, Deus me fez uma mudança que nem eu até hoje não sei explicar. Falei, eu vou tirar daqui e vou mover para ali. Que Foi quando a gente recebeu o nosso green card. foi, teve Foi. green card, teve muitas vitórias, estamos tendo muitas vitórias. Sim. Que são coisas que para mim são milagres. E aí nós chegamos aqui, pastor, e a gente foi entender o propósito de Deus. Aham. Tudo isso porque ele tinha um propósito de nós virmos para essa terra, para ganhar pessoas para Jesus, para trabalhar para o reino, casar meu filho Felipe aqui, né? Gabriel está estudando, já foi para a faculdade, e tá nós dois agora só. Voltamos ao tempo do namoro, como diz assim. Que bom. E nós somos missionários, nós estamos aqui para o reino. Somos escravos de orelha furada. Somos mordomos do Senhor. Aham. Você entende Que isso? bom ouvir isso. Né? Que bom ouvir isso. E estamos aqui, a gente disse o sim para Deus. E aí todos os dias o Senhor nos surpreende. Passamos por lutas, sim. Passamos. Chegamos aqui, fomos para a Presbiteriana, que a gente não conhece. Conhecemos pastor Almir, uma bênção. Ficamos um tempo ali, 2 anos e meio. Depois fomos para a Rocha. Conhecemos pastor André, uma bênção. Ficamos ali por 3 anos e meio ajudando na Nossa, obra. você conhece mais igreja brasileira do E que aí eu, do que a nós gente. estamos agora com a IPAM Houston, que nasceu na minha casa, na casa do pastor Diego. Ah, é? E nós estamos ali servindo, né, ao Senhor ali, fazendo a obra. E estamos aqui para a obra do Que Senhor, né? bênção, que bênção. E quero dizer para vocês que não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu choro, o tamanho da ferida, a profundidade dela. Eu só quero que vocês tenham a certeza do Deus vivo que nós temos, o Senhor dos Exércitos. Ele é o seu nome, o Deus que não perde batalhas, o Deus que faz a ferida e Ele mesmo a liga, né? Esse Deus poderoso, inabalável, que é capaz de tirar e acrescentar. E aí quando você vê o propósito de Deus, dói, porque ainda somos humanos, né? Temos uma carne ainda humana, mas a gente viu o amor de Deus por nós. Quando a gente ficou uns tempos na igreja americana e a gente estava no processo aqui e foi fazer uma missão. Aí a gente foi em 23, a gente foi lá em 2023, um evento que a gente esperava 2.000 pessoas, foi pouco mais de 70, 80 pessoas. A gente ficou Foi assim, na missão com o Mark. a gente ficou assim, meio, será? A gente já esperava mais pessoas, né? Uma cidade que a cidade aqui no Texas que a gente foi, cidade não muito grande, mas esperava mais pessoas. Sim. Mas os que estavam ali eram o que era para estar ali. Passou-se um tempo, um ano depois, a gente foi convidado. E eu fui lá de novo outra vez, eu vi um movimento já maior de pessoas. Da última vez que a gente foi. Aí na última. Você foi, né? Aí depois de um ano ligaram pra gente que tinha surpresa. Nesse mesmo local. E A igreja de lá dessa aí cidadezinha. falou que ia ter um batismo. Eu pensei que era um batismo de 3 pessoas. E a igreja tem 70, no máximo vai Eu ter nunca 20 tinha pessoas. visto, ele chegou maravilhado lá em 20 casa. pessoas. Quando eu cheguei lá, um batismo de mais de 200 pessoas. Eu saí, quando eu fui a primeira vez com um ano antes, a igreja tinha 70 pessoas. Voltei um ano depois, tinha mais de 700 pessoas na igreja. Só de batizando tinha mais de 200. E, Uau. O patrão dele é e o missionário. pastor da igreja também não sabe. Aí eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Nós estamos aqui. Aqui a gente tem se dado para Deus, para Pra a obra. obra de todas as formas possíveis. E ver o operar de Deus é lindo. É muito. Tremendo. Você vê vida ser transformada, não tem preço. Não tem preço. Vem as lutas, vem as Você vê, batalhas, Deus mas nos tirou Deus... do Brasil. A gente fazia a obra de Deus no Brasil. Não é que não deixava de fazer. Mas você vê aqui
viver dessa forma tão intensa é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso, mesmo com tanta situação que passou até a gente chegar aqui. Você vê que E tem Deus é passado soberano também, em todas né? as coisas. A A gente soberania passa. de Deus é uma coisa que é inexplicável. Sim. A gente não tenta explicar o milagre, só vive ele. Amém. Puxa, que história tremenda. Que algo. E nós estamos aí. Eu fico muito agradecido por vocês compartilharem essa história da vida de vocês. É algo que eu não sabia que tinha sido tão milagroso assim. Sim. Né? Eu vejo milagre quando eu vejo Deus agindo. Né? Todos os detalhes que vocês falaram, eu pego nas coisas que não são humanas. Sim. Né? Isso que me chama mais atenção. Eu prefiro parar no tempo aí. Porque o restante acontece todo dia, toda hora Sim. com outras pessoas. Mas essa parte de que o guarda veio, veio alguém mais e falou, olha, eu vi. E começa, de repente, no momento de socorrer, de fazer alguma coisa normal, começam a orar e a falar em línguas e que é isso? Que é isso? Ou seja, não é desse planeta, não é dessa Não, terra. não é. É de lá. É de lá. Então, olha, há 5 anos atrás, vamos dizer 5 anos já, meu irmão de 55 anos também partiu com o Senhor. Servindo ao Senhor, partiu. E foi uma dor também terrível ver minha mãe e meu pai enterrando meu irmão. Meu irmão mais velho, que sempre puxava os filhos para ensinar, os irmãos para ensinar tudo. Sim. E não foi fácil. Ainda não é fácil. Não. É algo que briguei com Deus. Queria tentar, Deus não é justo, como, poxa. Meu irmão pregava ainda no hospital, ele não podia sair do hospital com um câncer terrível, mas ele na hora do culto colocava ao vivo para ele pregar, porque ele era pregador. Meu Deus. E ele pregava lá, e lá, e não, eu sei que, talvez Deus me leve, talvez não, mas a palavra dele continua, vamos lá, vamos gente. Sim. E pregava lá, na igreja acontecendo o culto, e ele no hospital, ele pregando do hospital. Mas ele entendia o processo. Ele entendia o propósito, né? Quando você entende que o É coisa mesmo Deus é o tremenda. Deus do sim e o Deus do não, quem te entende? Doeu, eu sei que doeu, ver minha mãe e meu pai enterrando meu irmão. Minha mãe entendeu rápido. E claro que foi um super choque. Ela talvez tenha envelhecido 10 anos e em 6 meses meu pai também. E eu fui compreender e voltar às pazes com Deus depois de uns 6 meses, através de um filme na TV. Que aconteceu uma cena semelhante. Aí o pai do rapaz que tinha perdido a esposa falou assim, ó, ela não vai voltar. Então você tira das costas e põe no coração. Sim. Numa série que a gente acompanha na TV, ele falou, tira das costas, esse peso não é seu, deixa só no coração. Leva pra vida toda, mas no coração, não nas costas. Aí eu senti o alívio assim. É verdade. Eu já tenho meu irmão aqui, Amém. ensinou tudo. Meu pai trabalhava, então meu irmão mais velho que cuidava da gente. Eu acredito que Deus, ele não se mostrou para os discípulos. Olha aqui. Olha eu aqui. Aleluia. E eu creio que ele vai fazer isso com a gente. Ele passava através das paredes, não tinha porta fechada, janela fechada. Tá aí dentro. Apareceu? Por onde você entrou? E eu não sei se alguém que vai nos assistir, está assistindo, está passando por esse processo, dessa dor terrível, né? Que é uma dor terrível. Mas eu quero dizer que eu ainda amo mais esse Deus. Muito mais. E ele cura feridas, sim. Ele trata, ele cura. Sabe? Igual no hospital. A gente está ali no leito, cuidando daquela pessoa ferida e dando remedinho, passando sorinho fisiológico, limpando aquela feridinha ali toda. Assim Deus faz com o nosso coração. Todos os dias. E eu confesso que a nossa intimidade com Deus foi mais profunda. Porque a gente viu o Espírito Santo. Ele disse que ia deixar o Espírito Santo como consolador. E
a pessoa do Espírito Santo como Consolador, nós sentimos essa parte do Espírito Santo Consolador até hoje. Tem momentos que eu e o Nildo estamos assim, chorando, nos pegamos ainda chorando, mas é porque somos humanos, a gente chora, mas não é mais aquela coisa assim, terrível, terrível. A morte, a gente sempre vai encarar a morte como uma coisa terrível, mas a gente supera dia após dia com a confiança no Senhor, com a confiança em Deus, como Abacuque fala, como ele falou para Abacuque, o justo viverá da fé. E a gente vive de fé em fé, em glória, e eu quero animar os irmãos que estejam passando alguma situação, não só de morte, de luto, mas se está passando alguma situação difícil na família, no casamento, com os filhos, ou no emprego, no trabalho, na igreja. Hoje em dia a gente tem passado tantos problemas dentro das igrejas. Eu quero dizer que Deus, Ele é poderoso, Ele cura feridas, Ele sara, Ele nos ensina, né? Ele é maravilhoso. Estamos chegando no final de mais um podcast. Hoje, tô tentando ficar animado aqui. Anima, porque Deus manda a gente animar. Na verdade. Amém. Ou seja, há tempo para tudo, né? O próprio Sim, livro de Eclesiastes diz sim. que há tempo para chorar, tempo para se alegrar, Sorrir, tempo. exato. Então vale a pena a gente lembrar e curtir cada momento da vida que Deus nos tem dado debaixo desse sol. Sim. Né? Cada momento. Eu entendo que vocês têm vivido isso. Amém. 100% Sim. da vida. Porque quando eu vejo alguém buscando o Espírito Santo, é que ele entendeu. Ai. Que ele entendeu. Que tem muito mais do que a gente vê. Sim. Tem Espírito muito mais do Santo, que a gente vê. Ele é uma pessoa. Bom, tá todo mundo convidado. É sexta-feira, né? Sexta-feira no pós de oração. Pós de oração, lá na IPAM. A IPAM IPAM, fica em isso. Katy, uma cidade próxima aqui. Sim. Na Morton Road. Isso. É por ali. Busca na na- internet lá e... Procura o número. Ipan Houston. IPAM Ipan Houston. Houston. Tá bom? Ali E é se uma você casa. está longe, está em outro país, está no seu país, na sua cidade, enfim, busca um lugar que você possa buscar o Espírito Santo. Sim. Não faz sentido você passar uma vida toda sendo cristão. Estou falando para cristão aqui, para pessoas que servem a Deus, mas sem um relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. É como viajar de navio com tudo pago e levar marmitinha e ficar comendo da sua própria marmitinha. Não, tá tudo pago, é só você se servir lá. Sim. E Né? se você busca, você acha. Você clama, ele aparece. Ele diz lá, o profeta diz, buscar-me-eis e me achareis, Isaías 55, 6, acho que é isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Né? Salmo 34 ou 37 diz, invoca-me no dia da angústia. Tem muita gente buscando Deus, mas não vê o resultado, porque aí se angustia. Mas continua nadando só na praia. Sim. Nem tira o pé do chão. Né? Enfim, está todo mundo convidado a buscar a Deus, a buscar o Espírito Santo. Amém. Né? Amém. Então, finalizando já, Onildo, suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui nesse podcast com o Emerson. Que as pessoas que estão assistindo, que seja impactado com essa mensagem e sabendo que Deus é bom todo o tempo e maravilhoso é os seus planos. Independente da situação, de uma tragédia, Deus nos trouxe até aqui e nós vivemos o milagre de Deus todos os dias. Amém. Amém. Obrigado. Dani? Também quero agradecer, foi muito bom compartilhar, né, amor? Nossa história com o pastor Emerson e com vocês. E nós estamos aqui, né? Para o que precisarem, pode nos procurar, né? Foi um prazer muito grande estar aqui. Aqui é um ambiente muito gostoso, viu, pastor? Obrigado. Um ambiente de paz, um ambiente gostoso, muito bom. Aqui a gente busca a presença de Deus, né? E Amém. quando as pessoas falam, puxa, Deus está aqui mesmo. Deus tem respondido a oração. Né? E só agradecer.
E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu falei no começo do nosso podcast sobre um profeta do Novo Testamento. Né? Do Velho Testamento. Eu falei do Velho Testamento, que foi Balaão, mas no Novo Testamento, o Ágabo, um profeta chamado Ágabo, um homem que estava no Novo Testamento na época em que Paulo estava sendo perseguido ali, e Paulo tinha sido expulso de Jerusalém na pancada. Foi dado como morto. Aí largaram para lá, não estava morto não. Aí ele despertou, foi seguir pregando. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: você vai ter que voltar para lá, para Jerusalém, porque você vai falar de Jesus para os grandes. Meu Deus. Para os grandes. Aí ele, beleza, vamos embora. Ele estava doidão para ir mesmo. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Acontece que esse profeta, o Ágabo, ele foi lá, entrou na reunião deles e falou: ó, tem que ir. Sou profeta de Deus. Tirou o cinto, enrolou nas mãos de Paulo assim, e toda a igreja estava olhando. O que você está fazendo? Se você for para Jerusalém, vai acontecer isso com você. Eles vão judiar de você. E vai levar você até a morte. Os irmãos da igreja chegaram: Paulo, não vai não. Esquece essa ideia de ir para lá. Você vai lá fazer o quê? Os caras querem te matar. E o profeta acaba de revelar. E o Paulo, na visão de alguns teólogos, foi teimoso. Não, Paulo estava cumprindo com o propósito. Ele foi pregar para os governadores. Quando ele teve chance, quando estava sendo preso, parava nas escadarias do Sinédrio, aqueles lugares, posso falar? E falava do amor de Cristo. Perdeu a oportunidade. Ele pegou, mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que ia sofrer. Então, esse profeta, ele foi usado por Deus? Sim, é um profeta que estava revelando, mas não é questão que o profeta falou que era para obedecer nesse caso. Sim. Né? Claro, se a gente volta para Balaão, vai ver que Balaão também, ele não errou nenhuma profecia. Ele queria se corromper, né? Ele tentou se corromper, ele se corrompeu na verdade, mas ele não errou profecia. Então, isso é vivo ainda hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, tá legal? A gente segue aí, se você entrar no canal, você vai ver que tem muitos podcasts em espanhol, e tem muita coisa em espanhol, desde a época da Nação TV, estávamos lá, tem os vídeos, tem Thales Roberto, tem bastante Thales Roberto no canal, tá? Thales já é freguês aqui. De vez em quando a gente vai na casa dele, ou ele vem aqui, enfim, eu tenho que ir lá amanhã. Amanhã eu tenho que ir para casa do Thales, mas acho que ele já viajou, né? Eu nem sei, pastor. Na verdade, a empresa que eu trabalho é uma empresa que faz manutenção na casa dele. Né? Ele estava no Brasil, né? Essa semana passada. Semana passada, porque eu tive com ele na segunda ou terça-feira, eu tive com ele. Né? Mas é até bom que ele não esteja lá, que ele não me deixa trabalhar quando eu vou lá. Começa a cantar. Tá ouvindo aí, viu, Thales? Thales, te amo. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Né? E Deus Thales, abençoe. glória a Deus, o ministério está indo muito bem. No domingo passou no Fantástico. Eu vi. Passou mesmo. Ele falou, eu não vi. Ele me chamou lá, vem cá, olha aqui. É mesmo? Deus tem feito coisa linda na Então vida do Thales. as pessoas estão chegando para Jesus através da música dele, através do que ele faz. Ele é uma pessoa Ele é uma incrível. bênção, nosso meio, que ele é uma bênção. Eu não conheço Thales Roberto do show. Sim. Conheço Thales Roberto pessoal, amigo pessoal aqui de casa. Sim. Tanto que eu nunca fui no show dele, nem falo. Nunca fui no show dele. Só aqui na IPAN, que teve aniversário da IPAN, tava lá. Thales, né? a gente vai conhecer Thales aqui, né? Thales, e dava fazia show lá na nossa cidade. Meus meninos são apaixonados, né? Desde a adolescência por Thales. E aí nós conhecemos aqui. E a gente conheceu esse Thales no show. Sim. O Thales, que é Thales, a o pessoa, Taleco. o Thales Taleco, né? Que vai lá. Maravilhoso. Outro dia foi tocar violão comigo lá, ele veio de cueca, tinha acabado de sair da cama. Cara, vamos, não faz mal não, vambora. Tá. É isso Bom, aí. 1h50 de podcast. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Nós Deus. falamos muita coisa boa, né? Acho que nós perdemos até peso aqui. Sim. Nós vamos comer de novo. Vamos passar na cozinha da dona Amém. Juliana ali para comer de Que novo. cozinha boa, viu? Pessoal, muito obrigado a todos. Muito obrigado a Amém. vocês. Pastor, Que o que Senhor bênção. continue honrando a vida de vocês e não desfaleçam, Não. tá? Se vocês, por alguma razão, estavam buscando alguém, ou seja, companheiros de fé, vocês encontraram alguém aqui, Amém. Glória a Deus. tá bom? Para viver coisas loucas. Tem meus problemas difíceis, minhas fases difíceis, tem como toda pessoa tem. certeza. Mas eu quero viver do lado de gente que crê. Eu creio em milagre. Também creio. Eu creio em milagre. Eu creio Eu totalmente creio em no milagre. sobrenatural de Deus.
Também. Aqui você fala com um casal que crê no sobrenatural. Eu já vi As coisas loucas. Eu já vi coisas que. Não. Então, a gente ainda tem muito que conversar, né, Nildo? Nossa, tem muita coisa. Muito obrigada, pastor. Tá bom, pessoal? Deus abençoe muito a todos, em nome de Deus Jesus. abençoe. Estamos ouvindo a música bonita aqui, olha só. Amém. Amo Anderson Freire, meu Deus. Como marcou nossa vida também, né? Anderson Freire. Anderson Freire, meu Deus. Pessoal, hora de ir embora. Vamos olhar para qual câmera aqui, deixa eu ver. Vamos olhar para aquela lá embaixo? Isso. Aquela ali. Aquela ali. Tchau, pessoal. Tchau, Vamos gente. indo embora. Deus abençoe. A gente se vê em breve nos podcasts. Se inscreva lá no canal, hein, gente. Manda pros amigos, para todo mundo. Se foi bênção, compartilha. Deus abençoe. Amém. Tchau. Deus abençoe. Não esqueça do manual.